Você sabe o que mais cai na prova de matemática do Enem? Você deve estar pensando aí, geometria, razão e proporção, e é isso mesmo. Mas você sabe o que mais cai dentro de razão e proporção? Você sabe o que mais cai dentro de geometria? Eu garanto que você fica aí 10 meses estudando todo esse conteúdo e não precisa. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa estudar dentro de cada tópico. Bora lá? E aí, pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas Passamani, eu dou aula de matemática há 12 anos, voltado para a prova do Enem. A propósito, eu fiz a primeira prova do Enem no modelo que você conhece hoje, lá em 2009. E depois disso eu fiz o Enem mais um monte de vezes. Então eu conheço bastante da prova para poder trazer essas estatísticas aqui para vocês. Mas, antes de começar, eu preciso te dizer que a lista que eu vou te mostrar não está em ordem de importância e nem na ordem que você deve estudar esses conteúdos, beleza? Em primeiro lugar, o que mais cai é geometria, e eu aposto que você já sabia disso. Mas o que você não sabia é que geometria é o assunto que mais aparece porque ele é o assunto mais referenciado na matriz de competências e habilidades da prova do Enem. Inclusive, se você quiser, a gente pode trazer um vídeo te explicando toda a matriz de competências e habilidades, as 7 competências, as 30 habilidades, e eu acho bem legal que você conheça, certo? Ó, que geometria é o assunto que mais cai, todo mundo sabia. Você sabia, eu sabia, seu pai sabia, seu cachorro sabia, todo mundo já sabia. Mas o que mais cai dentro de geometria? Você não precisa estudar todo o conteúdo de geometria, sabia? Você não precisa passar 10 meses estudando, chegar lá na prova e ter a certeza que você estudou um monte de coisa à toa. Então eu vou te dizer aqui, olha só. Dentro de geometria, os tópicos mais importantes são o cálculo de área das figuras planas, de volume dos sólidos, os cálculos de medida, que comportam ali os cálculos de altura, de teorema de Pitágoras, perímetro, tudo isso é muito importante. É também importante que você saiba reconhecer as figuras planas e espaciais. Então você tem que ver um tronco de pirâmide, um tronco de cone e saber reconhecer isso, dar nome para isso. O Enem todo ano cai pelo menos uma questãozinha disso. E também as questões de movimentação no espaço bitridimensional, né, no plano e no espaço tridimensional. Ou seja, aquelas questões de projeção ortogonal, aquelas questões em que você tem um cidadão que vira para o leste, oeste, norte, sul e onde ele vai parar. Todo ano essas questões são carta marcada na prova do Enem. Outro assunto que cai muito é razão e proporção. Razão e proporção está presente em todas as provas do Enem, 7, 8, 9 questões por prova. Esse assunto cai demais, pessoal. E o que você tem que saber dentro de razão e proporção? Vamos lá. Comparação de razões. Razão é aquela divisão de dois números, certo? Então você tem que saber comparar razões, aquelas questões que você tem ali o aproveitamento de um jogador de futebol batendo pênalti, um jogador de boliche, e aí a pessoa bate tantos pênaltis e acerta tanto. Você tem que saber qual que é o maior e qual que é o menor, comparando razões. Isso é muito importante. As questões de proporção simples. Eu vou na padaria, compro 3 pães, dá tanto. E se eu comprar 18 pães, dá quanto? As questõezinhas de regra de 3. Dentro de grandezas direta e inversamente proporcionais, você precisa saber o que é, você precisa saber a estrutura, reconhecer a estrutura e montar também a estrutura. Aquelas questões em que ele diz que a distância é diretamente proporcional à carga, enfim, né? Você precisa saber reconhecer e montar esse tipo de estrutura de grandezas direta e inversamente proporcionais, precisa saber reconhecer o gráfico e precisa também você montar aquelas questões de divisão de herança entre filhos, divisão de lucro entre sócios, tudo isso é essencial. Para finalizar, dentro de razão e proporção, não preciso nem dizer, escala é o assunto que tem uma habilidade só para ela. A habilidade 11 da matriz de competências e habilidades fala que vai cair escala. Então, escala você tem que dominar. O próximo assunto da nossa lista aqui é estatística. E dentro de estatística são poucos tópicos que você tem que dominar. Vamos começar por aquelas medidas mais famosas, né? De média, mediana e moda. Todos os anos caem várias questões disso na prova do Enem. E é muito comum, por ser um assunto mais fácil, a gente negligenciar. Não faz isso, tá? Treina isso de forma adequada porque você já sabe que são questões garantidas na prova. Além disso, tem que saber o que é variância e desvio padrão. Saber o que é variância e desvio padrão, normalmente você não vai precisar saber calcular isso, só tem que saber entender aquilo no problema. É muito importante, de vez em quando, esses conceitos aparecem ali na prova. E por fim, você tem que saber o que é um aumento relativo e um aumento absoluto. Saber diferenciar bem essas coisas também é importante dentro de estatística. O quarto assunto que mais cai é raciocínio lógico.
São aquelas questões de aritmética, de matemática básica, sabe? Quando a gente tem ali questões envolvendo frações, números decimais, porcentagem, montagem de sistema de equação, conversão de medidas, enfim, quase sempre são aquelas questões que não parecem que tem conteúdo envolvido, mas são questões extremamente importantes porque normalmente elas contribuem bastante para o TRI. Então esse é um tópico que aparece demais na prova também. A gente espera 10 a 11 questões só dentro desse tópico. Em quinto lugar, interpretação de gráfico, que ao meu ver é dessa lista aqui o assunto mais difícil da gente melhorar e treinar, porque tem muitos outros tópicos que estão envolvidos. Então você vai ganhando conhecimentos em outras áreas, nas funções, em outras coisas dentro da matemática para poder conseguir dominar melhor essas interpretações de gráfico. A gente sugere sempre que você faça muitas questões desse assunto, porque ela vai te dar uma bagagem muito boa e vai te deixar mais rápido nessas interpretações. Bom, certamente dentro desse tópico, a questão que mais cai é quando ele traz uma situação num texto e você tem que transformar essa situação num gráfico. As alternativas trazem gráficos para você escolher a alternativa correta. E por que isso pode ser tão vasto, né? Por isso que isso é tão difícil de treinar? Porque pode ser qualquer tópico dentro de função, por exemplo, numa questão como essa. Pode ser uma situação de função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, né, uma função trigonométrica e por aí vai. Então, por isso que esse é o tópico mais difícil mesmo de ficar bom. Você tem que ir dominando outras coisas até que interpretar o gráfico seja algo natural para você. Esses dois tópicos a gente decidiu colocar junto justamente porque o que acontece? É muito comum a gente digitar no Google assuntos ou tópicos que mais caem na prova do Enem. Aí você encontra lá que probabilidade cai muito. E aí você quer fazer o quê? Partir e começar a estudar probabilidade. Só que probabilidade tem um pré-requisito muito grande na análise combinatória. Na matemática, como um todo, isso acontece, tá? Você tem que tomar muito cuidado antes de estudar algum tópico dessa lista para você garantir antes que você está vencendo, que você estudou antes o pré-requisito para aquele conteúdo. Então, razão e proporção, por exemplo, tem pré-requisito dentro das funções e assim vai, certo? Então, para você entender legal probabilidade, é importante que você domine antes a análise combinatória. Dentro de probabilidade, a gente tem a probabilidade simples, as questões que envolvem análise de tabela, diagrama, né? Dentro de probabilidade você tem ali uma pequena fusão com conjuntos, aqueles diagramas, aquelas bolinhas, é legal você dominar. Dentro de análise combinatória, a gente tem as questões de senha, as questões de formação de comissão, as questões de cores de um mapa, de uma bandeira, enfim. As questões que envolvem ordem dos elementos na hora de tirar foto elementos de uma família, pessoas de uma família, numa mesa, para uma reunião ou para um jantar. E também as questões de anagrama, são muito importantes. Antes da gente ir para o último assunto desse vídeo, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu e o Eric montamos um checklist de todos os tópicos mencionados aqui no vídeo e também montamos uma listinha de exercícios para que você possa reconhecer todos os padrões que eu coloquei aqui, beleza? Se você quiser fazer download, o link está na descrição do vídeo. E o último assunto é função do primeiro grau. Gente, função de forma geral é muito importante, mas sem dúvida a função do primeiro grau, dentre as funções, é a que mais cai. Vamos lá, o que você tem que saber dentro de função do primeiro grau? Você tem que saber reconhecer a função, saber obter essa função, que é aquela lei de formação, y igual 2x mais 3. Então, de repente, para aquela situação, você tem que saber chegar nessa função. Você tem que saber também reconhecer o coeficiente angular e calcular o coeficiente angular, qual é a importância dentro da interpretação e o papel que ele tem ali naquela expressão algébrica. E por último, saber montar as proporções, as regrinhas de 3, usando tabela, usando também o gráfico e usando o texto, em que ele vai te dar ali um certo padrão que você vai ter que reconhecer. A função do primeiro grau sempre aumenta ou diminui a mesma quantidade, né? E aí você consegue prever um valor futuro, um valor que vai ser pedido na questão. Isso também é muito importante dentro de função do primeiro grau. Então, para resumir, os assuntos que mais caem na prova são geometria, razão e proporção, estatística, raciocínio lógico, interpretação de gráfico, probabilidade e análise combinatória e, por último, função do primeiro grau. Lembrando que esses são os assuntos que mais caem. Você tem outros assuntos que também caem na prova, mas aqui a gente já tem 90% da prova de matemática do Enem.
E aí, gostou? Se esse conteúdo foi relevante para você, curte esse vídeo porque isso aumenta em 63% a sua chance de ser aprovado. Aproveite e se inscreve no canal porque durante o ano a gente vai postar um monte de vídeos assim. Beijo, fui!